Aí sempre fica aquela, por que o ex-deputado, o ex-prefeito do Recife, o deputado estadual João Paulo, sai tanto em defesa de Raquel Lira? Será que ele queria mesmo o PT na base de Raquel? Mário, o momento em que o senador Humberto Costa falava sobre o assunto, ele estava do lado do deputado João Paulo, né? E aí ele é perguntado ali, olha, o João Paulo gostaria e tal, e a palavra Humberto que o nosso colega respondeu. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar isso, agora e só depois para a gente... contextualizar o ouvinte, a palavra que o nosso colega Ricardo Dantas Barreto, do Diário de Pernambuco, que tem um blog também, ele fez a pergunta seguinte: João Paulo tem um sonho que o PT faça parte da base do governo de Raquel. Até o presente momento que eu tenho acompanhado pela imprensa ou pelas conversas que eu tenho tido com as pessoas, não há nenhuma proposta formal de algum militante do PT no sentido de que a nossa posição seja mudada. Se houver alguma proposta nesse sentido, certamente o diretório vai se debruçar sobre essa questão, vai discutir os prós, os contras, enfim, para se posicionar. Mas que eu saiba, nesse momento não existe essa discussão. João Paulo já disse que sonha com isso. Não, João Paulo é um grande companheiro, uma das lideranças mais importantes do PT, foi prefeito do Recife em 2 oportunidades, promoveu uma verdadeira revolução nessa cidade. É um militante dedicado ao nosso partido, um quadro político preparado, que tem o direito de ter as suas opiniões pessoais, individuais, nós respeitamos, não é? Mas o partido não tem necessariamente as mesmas posições que ele possa ter. Ele tem essa liberdade para externá-las, né? Humberto Costa foi muito educado, né? Foi político. O João Paulo ficou desconfortável, né? Carinha de João Paulo. Ficou altamente desconfortável. Isso serve de recado, na minha opinião, para João Paulo. É um político experiente, ex-prefeito, deputado estadual, ex-vereador, um dos fundadores do PT no Recife, aí ao lado de Humberto Costa. Então, assim, parece às vezes um militante desse que está começando na política, né? Você não pode, Vitor e Renato, estar falando em nome do partido, mesmo você tendo uma experiência de vida dessa que o João Paulo tem no PT. Todo mundo sabe que o PT hoje ele faz parte da base de apoio do prefeito do Recife, João Campos. Então, cada vez que João Paulo aparece em eventos como o de segunda-feira passada, ou sai em defesa da governadora, ou fala em entrevistas, né, defendendo uma posição diferente do partido, ele gera um constrangimento para o PT. Porque, como eu disse essa semana aqui a Vitor e a você, Renata, é uma voz sozinha dentro do PT. Você não vê ninguém mais do partido defendendo que a legenda mude de posicionamento. A própria Tereza Leitão disse essa semana em entrevista a Rádio Folha, nossa parceira, que retransmite o programa Frente a Frente, né, que não há intenção nenhuma de mudar, pelo menos por enquanto. E antecipar esse debate, na minha opinião, não é uma coisa boa, porque o PT já enfrenta diversos problemas. Veja, Humberto Costa assumiu essa presença nacional do partido pela capacidade que ele tem e a confiança do presidente Lula. E ontem o presidente nacional do PT, Vitor e Renato, o Rui Falcão, o ex-presidente nacional, que é deputado federal, emitiu um texto com várias críticas ao PT e disse que quer ser candidato à presidência do PT. Então existe um grande pepino aí para Humberto. Ele está administrando no PT Nacional. O presidente Lula passa por dificuldades de avaliação. O PT precisa se reinventar aqui em Pernambuco, precisa se reorganizar, mas tem que estar o tempo todo respondendo pelos atos isolados de João Paulo. Então é muito ruim isso, né, para o presidente estadual nacional da legenda, no caso Humberto Costa, está o tempo todo sendo questionado pelas posições isoladas do deputado estadual João Paulo. Então, João Paulo é meio sem noção, né? Então acho que ele vai continuar sendo, na minha opinião, né, pelos próximos dias e semanas, mas ele acaba levando um puxão de orelha bem educado do senador Humberto Costa. Ele é muito apaixonado, muito passional. Ele faz meditação também. Meditação transcendental. A um certo ponto ele é considerado um tanto folclórico, né? Eu acho que ele está fazendo meditação demais. Mas ontem, pouco depois dessa fala, acho que ele precisou ali de um tempo para articular uma resposta. Meditar. Mas ele respondeu, né? Depois desse momento em que ele ficou ali visivelmente constrangido, ele responde
e ele diz que talvez o partido mudasse de posição sem mudar de posição. Todo mundo levou isso na brincadeira. É uma fala um tanto quanto parecida com aquelas falas da presidente Dilma Rousseff, que todo mundo, né, não entendia qual era a lógica. Mas me pareceu que há alguma lógica naquilo que disse o João Paulo. O que ele quis dizer com mudar de posição sem mudar de posição? Talvez se Raquel não estiver na oposição a Lula, o PT possa considerar, me parece que foi isso que ele quis dizer, considerar estar ao lado de Raquel. Seria mudar de posição sem mudar de posição. Se Raquel estivesse dentro do bloco de apoio do presidente Lula, estar com ela não seria uma mudança de posição para o partido. Me parece que foi isso que ele quis dizer. Mas como ele já é bem excêntrico, todo mundo levou isso na brincadeira. Mas se ele dissesse passou. desse jeito aí que você está falando, né, ficava bem mais claro, todo mundo entender. Talvez tenha sido até a intenção dele, Mário, não sei. Porque, bom, ele já tinha levado ali uma reprimenda do presidente nacional em exercício. Mas o problema dessas situações expostas de partido, Vitor, é que são coisas que deviam ser debatidas de forma interna, né, e não ficar o tempo todo, na minha opinião. Raquel não faz oposição a Lula já faz tempo. Aliás, ela nunca fez, né, desde a eleição que ela não pediu votos para ele, mas ela nunca fez oposição a Lula, né, e todos os eventos desde que Raquel assumiu o governo, ela sempre faz questão de frisar a parceria com o governo federal. E agora no PSD, um partido da base do governo, é que ela não faz mesmo. Então, na minha opinião, eu tenho a tese que Lula vai estar em palanque duplo ano que vem aqui em Pernambuco, se ele for candidato à reeleição, né? Eu não vejo outro nome hoje para substituir Lula, mas como ele vem derretendo aí nas pesquisas de opinião pública, de repente pode até avaliar para evitar uma possível derrota o ano que vem e dizer, rapaz, eu vou encerrar por aqui, é melhor, até para curtir aí a idade dele, que já é um pouco avançada e tal, mas enfim. Só para a gente encerrar, né, amanhã inclusive o senador Humberto Costa, ele vai estar batendo um papo com o Vitor Araújo aqui no Manhã Cidade, né? Vai ser uma entrevista que vai ser gravada daqui a pouco. E hoje no conteúdo também a gente vai trazer um trechinho aí seguir repercutindo aí essas falas do Humberto Costa. Só para encerrar com a pauta nacional, que eu não vejo como não falar disso, existe um deputado no PT, no PL, chamado Gustavo Gayer. E é uma figura bastante controversa, que fala muita bobagem, que fala muita besteira. O presidente Lula, essa semana, soltou mais uma daquelas frases dele que só ajudam a criar muito tumulto dentro do partido. Quando ele chamou a ministra Gleisi Hoffmann, que também é deputada federal licenciada, né, de bonita, né, e isso gerou um mal-estar muito grande dentro do governo, da base. Aí ontem Gustavo Gayer vai para a rede social e diz o seguinte: Gleisi Hoffmann, ela é casada com o Lindenberg Farias, né, que também é deputado federal. E aí Lindenberg Farias vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota, Hugo Mota é o presidente da Câmara, e o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, como um cafetão oferece uma garota de programa, sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe vai ficar calado? Isso foi uma repercussão danada, inclusive Davi Alcolumbre não gostou e disse que ia pedir a cassação do deputado. Depois ele fez um vídeo, tentou se explicar, disse que foi o único que saiu em defesa dela, inclusive usou a tribuna da Câmara Federal, veio dizer que o PT passou o pano para Lula, mas, sinceramente, sabe, Vitor, eu não sei que promessa foi aquela de Ulisses Guimarães antes de morrer. Se você acha esse congresso ruim, espere pelo próximo, e pelo próximo, e pelo próximo. Como a gente tem deputado desqualificado, como é o caso desse Gustavo Gayer. É uma chuva de aberrações. Isso o comentário sobre mulheres feias que o Bolsonaro fez, o comentário sobre mulher bonita que o Lula fez, isso aí que Mário acabou de citar, Deus me livre. Isso não é mais aceitável, minha gente. Não é, porque quando você ouvir mulher, que você ouvir esse tipo de comentário, repreenda, pode ser quem for. Pode ser quem for. Seu pai, seu irmão, o seu chefe, pode ser quem for. Isso não é mais aceitável. Não tem só que ele quis dizer nada. Acabou isso. Quando é que os homens vão entender? Ele quis defender a ministra com isso aí? Pelo amor de Deus. Um desrespeito absoluto. Total. E pode causar, inclusive, a cassação dele. Né? Tomara. Aí vai entrar com aquela discussão de liberdade de expressão, que sempre tem. Mas aí é decoro parlamentar. Justamente. Só que
as pessoas que estão com mandato, elas precisam ter mais responsabilidade. A gente tem muita gente desqualificada hoje nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e nas câmaras federais. No caso, eu falo câmaras, na verdade é uma câmara, mas também, na verdade, no Congresso Nacional envolve o Senado. E um dos desqualificados é esse Gustavo Gayer. São várias pautas ruins que esse deputado defende. E ontem foi mais uma. Então não dá, como Renata disse, para você passar o pano para Bolsonaro por aquela bobagem que ele falou lá, de novo. Aí vem Lula tentando rebater e fala outra bobagem, e Gustavo Gayer fechou a tampa do caixão de bobagem dessa semana. Duvido, porque a gente ainda tem a sexta-feira todinha e o sábado para eles, esses políticos que andam falando demais, aprontarem de novo. Valeu, Vitor Renato. Obrigado, Mário. Até amanhã.